Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca de Bolso, um podcast sobre leituras e o que delas transportamos como bagagem a vida inteira. A convidada desta semana é Paula Cardoso, natural de Moçambique, licenciada em Relações Internacionais, trabalhou como jornalista durante 17 anos e dedica-se neste momento a vários projetos paralelos. É fundadora da comunidade digital AfroLink, que traz visibilidade a profissionais africanos e afrodescendentes a residir em Portugal. É autora da série de livros infantis Força Africana e co-apresentadora com Georgina Angélica de O Tal Podcast, que podem agora ouvir na oferta de podcasts do Jornal Expresso. Integra ainda o Fórum dos Cidadãos, que visa contribuir para revigorar a democracia portuguesa, e é embaixadora do European Climate Pact, um compromisso de combate às alterações climáticas. Sendo uma mulher que não para quieta, ainda tem tempo para se envolver em ações de mentoria e empreendedorismo feminino, por exemplo, no projeto Bora Mulheres. Em 2022, a Euclid Network considerou-a como uma das Top 100 Women in Social Enterprise na Europa e, acima de tudo, é sócia do Benfica. Olá, Paula. Olá, obrigada por teres bem-vinda. aceitado o nosso convite. Olá, grata pelo convite. Eu costumo dizer Sport, Lisboa e Benfica para durar um pouco mais. Ninguém é perfeito, pronto, nós desculpamos-te. E depois desse amor, começamos exatamente por amor. Não necessariamente no futebol, mas trouxeste-nos o livro Tudo do Amor, da Bell Hooks. Como é que tu chegas a este livro? Através das minhas dores profundas, muitas, mas é desse lugar. Os afetos, a construção da afetuosidade nas comunidades negras é algo que não é propriamente, nós antes de começarmos a gravar estamos aqui a falar no orgânico, não é? Não é algo que se faça, do meu ponto de vista, de uma forma muito natural, até intuitiva, não é? Nós precisamos de linguagens para saber como nos comportarmos, de ver, de termos exemplos para ver como é que nos vamos comportar e como é que nos vamos construir nos diferentes momentos da nossa vida. E eu sinto que esse lugar da afetuosidade não está tão presente e a partir de determinada altura fui tentar perceber se seria apenas eu a sentir isso ou se seria algo mais estrutural, mais relacionado com as próprias bagagens históricas. E foi a partir dessa busca, portanto, parte desse lugar de quero compreender melhor esta dimensão da minha existência, que eu começo a procurar autoras negras que se debruçam sobre essa questão da afetuosidade dentro das comunidades negras. E a Bell Hooks foi, sem dúvida, aquela mais fundamental, não só para tomadas de consciência, mas e depois também para estes processos de perceber como é que eu me posso ligar mais a uma série de emoções em vez de fugir delas. Que o meu processo de vida sempre foi muito esse, ok? Para não doer, o que é que eu tenho de fazer? Porque eu preciso de me preservar para tantas coisas que, se calhar, essa dimensão não é a dimensão fundamental para eu estar viva. E perceber que esse processo de desafeto, digamos assim, de desafetos e de alguma ausência, até da própria verbalização da palavra, não é? A conjugação do verbo, não só em gestos, em práticas, mas e depois dizer mesmo a palavra e a própria... Eu estava aqui a falar das linguagens. A linguagem dos afetos implica abraço, implica toque. E quando não se tem isso, porque os nossos pais estão tão assoberbados com tanta coisa e eles próprios também não tiveram isso, a linguagem do amor fica muito empobrecida, sobretudo quando nós sentimos que precisamos de mais. E é este precisar de mais que me leva a procurar sempre nos livros, porque tenho esse canal de ligação com a escrita. Os livros são sempre uma via para mim de resolução de muita coisa. E a Bell Hooks é uma teórica feminista e a abordagem que ela faz neste livro, o que é que tu aprendeste com ela? Se calhar também a procuraste por isso, por todo... Ela tem um livro muito conhecido que é O Feminismo é para toda a gente, e tem essa carga de
estudos teóricos sobre o lugar da mulher, sobre a questão da raça, sobretudo nos Estados Unidos, mas não é muito normal ver teóricas feministas pensarem a questão do amor, muito concretamente o amor. O que é o amor, como é que se manifesta, porque ela vai gradualmente abordando estas questões todas. O que é que ela te deu que tu não soubesse? O que é que tu aprendeste com o livro? Primeiro começa logo nessa própria reflexão, não é? Dela dizer que de cada vez que trazia essa conversa para o grupo de amigos, que havia uma desvalorização qualquer e também este sentimento mas o que é que esta quer agora, não é? Quer que estejamos aqui a fazer terapia. Há outras lutas prioritárias, se calhar, não é? E depois há muito este lugar do falares de amor, tu estavas a trazer a questão aqui da académica, até da teoria, não é? Da teoria, e parece que não há um espaço para pensar o amor. Portanto, achamos que é algo... Como se o amor fosse uma coisa comezinha, não é? Não diz tu respeito. respiras e amas, tu comes e amas. E não é assim, não é? Há uma série de construções. E pode-se pensar o amor, não é? Deve-se pensar o amor. Deve-se pensar o amor, porque por muito que o sentir seja essencial, não é? Senão não conseguimos sequer perceber o que é que andamos aqui a fazer enquanto seres que têm relações uns com os outros, mas acho que este lugar que ela traz, que é de ter começado há muito tempo antes de escrever este livro, ou muito antes de escrever este livro, a ter tentativas de conversas com amigos e eles fugirem sempre. E depois, sempre que ela problematizava a questão de estar à procura, em busca de, há sempre este lugar do não estar a falar dessa ausência pela ausência, mas estar a falar dessa ausência por estar a sentir falta de alguém, de um parceiro, de uma parceira, o que fosse, e as pessoas nunca conseguirem entender que a conversa tem apenas este objetivo de vamos refletir sobre como amamos, como não amamos e o que é que isto nos está a fazer, não é? E ela depois também traz uma série de processos da própria cultura americana que eu acho muito interessante, porque culturalmente, obviamente, também somos programados para ver o amor e para sentir o amor, para desejar o amor de formas muito distintas, e ela traz isso também com algumas experiências que ela viveu. Uma que eu me recordo, por exemplo, é dela estar com pessoas mais novas e sentir uma descrença tremenda no amor. Portanto, as pessoas mais novas, portanto, uma geração que eu diria que por ter crescido com outras liberdades estaria muito mais disponível, não é? Aberta, não é? Aberta a experimentar o amor e a desejar afinal, isso para a vida. Não, conforme ela diz, parece que há ali um cinismo qualquer associado a essa experiência. Reconheces-te nisso? Durante enquanto muito pessoa. tempo, sim. Hoje não, que eu já li Bell Hooks. Mas também passaste se calhar um bocadinho por aí. Sim, eu tenho nas terapias, no mundo das terapias, e eu faço tudo que houver, eu sou este tipo de pessoa, tenho eu acho que tudo aquilo que nos permitir conhecermos-nos melhor e vivermos melhor é válido. Portanto, não tenho aqui aquelas caixinhas de que isto isto não presta, que aquilo é que é bom, não tenho isso. Acho que temos tantas possibilidades e o universo é tão rico e tão diverso que a mim custa muito aceitar aquela perspectiva do aqui vais encontrar todas as respostas e não precisas mais nada. Portanto, eu estou sempre em busca de mais qualquer coisa. E nessa busca de mais qualquer coisa, a minha energia, não é? Porque fala-se muito, todos nós temos a energia feminina, a energia masculina, e a minha sempre foi muito mais masculina, e mais masculina não quer dizer que eu seja masculinizada, portanto o Sport Lisboa e Benfica não tem nada a ver com isto, é mesmo uma questão Benfica é só amor. É muito amor, é uma questão de fazer, portanto a energia masculina está muito associada ao fazer, à produção, é para aí vamos, não é? E eu sou muito assim, na questão dos projetos, das questões mais objetivas. Quando estamos a falar das questões afetivas, aí já temos problemas. E foi justamente a partir dessa compreensão, desse desequilíbrio, porque a vida o que nos está sempre a pedir é equilíbrio, e nessa busca de equilíbrio é que eu comecei a perceber justamente esta questão dos cinismos e de como tudo está enraizado numa série de inseguranças que nós temos, de sentimentos, sendo que, falando aqui em feridas emocionais, eu diria que as minhas principais são abandono e medo de rejeição. Portanto, são as duas. Só que para chegar a isso,
primeiro, é necessário que olhemos para nós, não é? A tal questão de perceber de onde é que estou a vir e como é que a minha história me foi marcando, e tentando a partir daí, se eu quero de facto viver de outra forma, fazer de forma diferente também, não é? Portanto, não posso estar a esperar o que se costuma dizer, aquele clichê, não é? Esperar um resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. E a Bell Hooks e uma série de outras autorias vêm muito desse lugar. Sim, porque ela não se limita a teorizar, ela também faz uma espécie de autobiografia amorosa, não é? Da sua própria experiência. Exatamente. O que é que resultou, o que é que não resultou, o que é que ela ainda buscava, o que é que buscou durante a vida, não é? Sim, e há também uma aprendizagem fundamental. O meu primeiro contacto com a Bell Hooks, aliás, com muitas autorias negras, foi através do online, aqui assumindo as piratarias várias. Há muitos ensaios, há muitas bibliotecas, sobretudo no Brasil, o movimento negro, como o livro no Brasil é ainda mais caro do que cá. Portanto, formas de permitir o acesso a essa bibliografia. Exatamente. Há um acesso que acaba por ser online. Há um ativismo que está associado a isso, a tornar mais acessível uma série de publicações. E quando eu começo a fazer esse meu caminho também de reconstrução identitária, digamos assim, porque há um processo de me compreender negra, ou seja, perceber o que é que isso significa na minha história, portanto, o que é que eu fui passando, como é que as experiências que eu fui vivendo me transformaram na pessoa que sou hoje. E há aqui, obviamente, uma série de traumas que eu fui tendo de, enfim, de alguma forma, ir curando. Coloquemos a questão nestes termos. E quando eu chego a Bell Hooks, chego até a partir de um ensaio que ela escreveu, mas que aquilo fez-me, sabem, aquela questão, sim, completamente, aquela coisa de cair a ficha, total. Que é quando ela começa a falar sobre o processo de escravização, não é? E depois reflete sobre este arrancar das raízes, sobre esta separação das famílias que foi acontecendo e sobre como as mulheres começaram a proteger-se, as mulheres negras, a fechar-se, porque não era seguro amar. Portanto, o amar implicava sofrimento. Porque a seguir, o que é que ia acontecer? Os homens iam-lhes ser retirados. Exato. E quando Os filhos, as famílias, não é? Completamente. E isso molda gerações e gerações. Quer dizer, são feridas que são heranças. Sim, não é? E eu acredito muito nisso. Portanto, eu não acredito... entre 1001 crenças que tenho, uma delas é precisamente que nós continuamos a carregar, a transportar em nós aquela que é a história dos nossos ancestrais. Portanto, eu não acredito que nós nascemos e pronto, e viemos só nós, tipo uma cápsula vazia, não acredito nisso. Acho é que todo transportas o processo... essa herança. Sim. E a questão é que eu encontro esse padrão na comunidade negra, esteja ela onde estiver. E a questão é mesmo essa, porque eu, ao ler autorias, sejam as autorias de uma Chimamanda, de uma Audre Lorde, do que for, ser uma mulher negra, de uma Jamelia, ser uma mulher negra em qualquer contexto geográfico implica carregar esta história. Por isso é que eu, ao ler estas autoras, eu estou a ler também a minha história. E há essa identificação, esse reconhecimento automático, foi uma identificação e um reconhecimento que eu não fui vivendo ao longo da minha vida, porque, conforme vocês sabem, estas não são autorias que estivessem propriamente disponíveis no mercado português, não é? Sim. E se estivessem, eventualmente, até seria no original, não é? E nem todas as pessoas conseguem ler naquela que não é a sua língua nativa, não é? Certo. Então havia muitas barreiras no acesso. Primeiro é conhecer quem é que publica, o que é que tem publicado, depois há a barreira financeira, não é? Que é como é que eu chego a estes livros e como é que eu consigo ler o que está ali a ser apresentado, e depois, obviamente, há toda esta questão de separar o trigo do joio, não é? Porque, obviamente, que há muitas autorias que eu também leio e com as quais não me identifico, não é? Isso também está lá. Mas esta questão da afetuosidade, para mim, é fundamental, e eu costumo falar muito nestas diferentes etapas de libertação, da questão das independências, da própria escravatura, e considero que esta é a derradeira luta de libertação, a questão dos afetos. Portanto, amarmos-nos, a questão do amor próprio, que depois acaba por ter esta expressão para o exterior. E de Amor em Amor chegamos à tua segunda escolha, Carta à Minha Filha, de Maya Angelou, que também é uma carta de amor. Continuamos no amor, Paula. Continuamos no amor, mas sobretudo porque quando eu confesso-vos, quando li este livro, quando vi a capa, já foi aqui uns anos, eu vejo o livro assim numa banca e penso, Carta à Minha Filha, olha
que bonito. Sendo que ela não tem filho. Exatamente, né? ela não Exato. tem, não teve um Teve um filho só. E começa justamente por aí, não é? De eu querer perceber que filha é esta. E depois, São milhares de filhas, São como ela milhares de disse. filhas, e eu sou uma delas. Eu coloco-me completamente aqui. E ela colocar-te-ia também debaixo da asa dela, sem dúvida. Ela escreveu, bem, vamos ver. Já temos aqui umas conversas com outras dimensões, mas este livro, há muitas passagens que eu acho deliciosas, acho mesmo, nomeadamente uma que eu acho que é tão importante nós descermos um bocado à terra, não é? Mesmo quando já somos reconhecidos ou quando já temos algum tipo de expressão, como era o caso numa das ocasiões em que a Maya Angelou está aqui a descrever, em que ela... Em que há uma cerimónia, quer dizer, há um jantar, mas que num contexto que não é culturalmente o dela e com o qual ela não está familiarizada, e ela estava a achar de alguma forma um desrespeito ou alguma... Enfim, estava a ler a situação de uma forma que não era a situação real, que tinha que ver com um tapete vermelho estendido no chão, e que as pessoas estavam a evitar, e ela achava que havia ali uma certa sobranceria naquela situação, naquela realidade, que é para depois perceber que afinal aquela era a mesa de refeição. Portanto, aquele tapete era mesa. Por isso é que estava a existir esta proteção para as pessoas não passarem. Então ela já estava a viajar, porque de facto o tapete vermelho para nós é outra coisa, não é? É para pisar. É para pisar, exatamente, e com muito estilo. Com muito estilo. Sempre. Então achei delicioso ela ter partilhado isto, não é? Porque ela poderia ter-se, pura e simplesmente, embaraçado com a situação e ter dito isto fica comigo e vai morrer comigo. Não é? Nunca ninguém vai saber que eu pensei isto. Pronto, não é? E ela não, ela partilha isto deste lugar do caramba, nós não sabemos tudo, nunca saberemos tudo. Há outras culturas, há outras formas de viver, de ser e de estar, e que bom que é quando nós podemos ter acesso a elas sem estas tretas, não é? Que nos vão poluindo a mente muitas das vezes, porque na vida nós depois temos esta questão de estarmos sempre a comparar, não é? Quer queiramos, quer não, vem a comparaçãozinha, não é? E aqui eu acho que o convite é mesmo despirmos de comparações, não é? Tentarmos viver cada experiência por aquilo que aquela experiência é. Sem aquelas questões como muitas das vezes acontece, que vamos a um restaurante, mas o outro era muito melhor, eu já comi isto não sei aonde... Portanto, está bem, é diferente. Aquilo também há de ser bom, há de ter o seu sabor e tudo mais. Mas estamos muito sempre neste lugar, por um lado, de incompreensão em relação àquilo que vemos e que é diferente, mas, por outro lado, de constante tentativa de interpretação e de leitura de tudo. Portanto, tudo tem de existir para ter um determinado significado. Quando há coisas que apenas têm de ser apreciadas, sem grandes... segundas leituras, enfim. E acho e entendo que este livro, que esta carta à minha filha traz muitos momentos como esse, sendo que o outro que também me marcou profundamente tem que ver com a terapia. Portanto, há um momento em que ela está destruidíssima, com a ideação suicida e tudo, já tinha o filho, e estava inclusivamente a pensar a fazer mal ao filho, isso passou-lhe pela cabeça, e ela vai em desespero à procura de ajuda, à procura de terapia, entra num consultório, sem consulta marcada, naturalmente, foi nestas circunstâncias, lá consegue, a custo, ser atendida, entra na sala e está do outro lado um terapeuta branco, um homem, começa por aí, um homem e um homem branco. E ela relata que a única coisa que conseguiu fazer foi desabar em pranto. Portanto, ela chorou e depois levantou-se e foi embora. Nem sequer trocaram palavras. Não, porque ela disse que havia ali uma barreira. Percebeu imediatamente que não... Não conseguiria nunca explicar. Mesmo que ela explicasse, mesmo que ela utilizasse todo o seu vocabulário, aquela pessoa não ia conseguir chegar lá. Não ia conseguir acessar a dor dela, porque há aqui umas subjetividades que quando nós estamos a conversar, por exemplo, é difícil às vezes algumas pessoas que têm uma série de resistências em perceber que quando se fala sobre estas subjetividades não é com uma intenção de diferenciar de uma forma segregacionista, digamos assim, mas sim para ir à procura de respostas, porque a psicologia não estuda ainda, pelo menos cá em Portugal. Nos Estados Unidos imagino que também não,
pelo menos não nesta altura, para ela ter tido a reação que teve. Mas é um reconhecimento que os próprios psicólogos, aqueles que querem fazer um trabalho que de facto seja para todas as pessoas, é uma reflexão que fazem. Tal como não existe a subjetividade negra estudada, não existem outras subjetividades, nomeadamente da comunidade LGBTQI+. Há algumas psicólogas que nós temos cá, algumas terapeutas, que estão a fazer trabalho especificamente nessa área, justamente para que exista algum tipo de resposta, porque não há naqueles que são os estudos. E é muito importante que exista, porque o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa vai à procura de ajuda psicológica com traumas de violências raciais, do outro lado isso não é entendido. Portanto, há uma deslegitimação daquela experiência que está ali a ser partilhada e a pessoa, o que acontece, se a pessoa... E vai-se embora. Portanto, já existe uma dificuldade muito própria de todos nós, diria eu. De verbalizar essas coisas, não é? Sim, mais os homens do que as mulheres. Eu felizmente verbalizo bastante, mas sim, existe... mas mesmo aí na dicotomia masculino-feminino, quer dizer, agora começamos a falar sobre, por exemplo, na questão da dor e da dor das mulheres quando vão ao médico, que é altamente desvalorizada, aí já começamos a conversar. Mas sobre as questões raciais ainda há muito por conversar, ainda há muito por desconstruir, não é? Ainda não começámos a aflorar essas questões da subjetividade. Não, porque o que eu sinto é que quando se está a pedir esse olhar, a reação generalizada é: já estão a querer ter tratamento especial novamente. Portanto, que há este olhar de que já existe uma resposta e vocês, como sempre, não se estão a querer integrar na resposta que existe. E não tem que ver com isso, tem mesmo que ver com eu já ter tido, eu no meu caso em concreto, nunca tive essa experiência de entrar num consultório ou num qualquer serviço que preste esses serviços, se calhar mais holísticos, e sentir que não tenho uma resposta para mim, nunca aconteceu, até porque eu vou sempre só com recomendações, portanto também faço trabalho de casa, assim, não vou às cegas, não, isso nunca fiz. Mas conheço pessoas cuja primeira experiência em contexto terapêutico foi profundamente violenta por causa disso, porque sentaram-se e já foi muito corajoso, ou pelo menos entendem que foi um ato de grande coragem, fazerem esse movimento de procura de ajuda, e depois, uma vez lá, o que está a acontecer é a pessoa estar a relativizar tudo e até, de alguma forma, a dizer que aquela pessoa não tem o direito de se estar a sentir assim, porque, não é? Tem isto, tem aquilo, enfim. Há este lugar do... Sim. Já se estão a vitimizar novamente. Sim. Há esta ideia de que racismo não existe, por um lado, e como racismo não existe, se eu estiver em contexto terapêutico a pedir ajuda porque sinto que é de facto algo que está ali a pesar-me, a pessoa vai-me dizer que se calhar o que eu tenho de fazer é ir à minha vida e... Não, o problema estará em ti e não na sociedade ou não fora de ti, não é? Ou seja, sim, aquilo que tu sentes é da tua inteira responsabilidade e não de uma sociedade que não é racista ou que não tem atitudes racistas e, portanto, não poderá agir dessa forma. Sabem que uma das minhas sobrinhas, que este ano letivo iniciou o secundário, estava ali naquela transição, não é? Aquele momento em que temos de escolher o que vamos estudar no secundário, que depois parece que ficamos amarrados àquilo para toda a vida, porque depois aquilo decide a faculdade. É uma bifurcação ali, sim. Aquilo é uma treta, não é? Não tenho saudades nenhumas desse processo. E ela, enfim, estava nesse processo, com muitas dúvidas, e eu, quando disse à minha irmã, foi logo: olha, acho que ela tem de ir a uma psicóloga, mas uma psicóloga negra. Porque a psicóloga negra facilmente vai perceber, quando ela estiver a trazer uma série de elementos para a conversa, se aquilo está a vir de um lugar do ela não querer fazer certas coisas mesmo, ou se está a vir de um lugar do ela sentir que não é capaz de fazer certas coisas porque já lhe meteram na cabeça que ela não é. Porque, quer dizer, quando temos professores, como foi o caso dela, portanto, boa aluna, não havia contexto nenhum que justificasse este tipo de encaminhamento, a professora disse que achava que ela devia ir para a via profissionalizante porque é mais fácil. Não é? Portanto, não há racismo, não é? É uma ficção, não é? São estas subtilezas. Pronto, assim é que se vê que há mesmo, não é? Que há mesmo. Sim, mas se eu estiver a partilhar esta história com pessoas que não têm essa abertura para olhar
para as diferentes situações que nós temos na sociedade, o que me vão dizer provavelmente é que o filho, não sei das quantas, não é negro e que também foi encaminhado para a via profissionalizante, pronto. E isto é recorrente, portanto, quando nós não queremos ver os problemas, quando não queremos conversar sobre eles, isto Eles acontece. de repente ficam invisíveis, não é? São invisibilizados, sim. E esse processo está a acontecer o tempo todo. Mas para mim era fundamental que ela tivesse tido esta conversa com uma especialista, porque é completamente diferente de uma tia, de uma mãe, não é? Certo. Porque a especialista primeiro vai perceber certos processos que eu não tenho como perceber, porque não estudei para isso e não tenho também as ferramentas para depois conseguir escavar um bocado mais. E o que é facto é que ela começa, portanto, teve 2 consultas, porque tinha que ver com a questão vocacional, era esse o propósito. Ela faz 2 consultas e ela escolhe, do meu ponto de vista, aquela que tinha de ser a escolha desde o primeiro dia. Portanto, ela consegue sentir essa segurança, essa confiança para avançar, independentemente de achar que é o mais seguro ou não, o mais estável ou não. E para mim veio essa certeza, essa confiança nessa decisão, veio desse lugar, dessas conversas, que, embora ela tivesse tido na sua escola, não produziram este efeito, não é? Sim. Portanto, eu acho que é mesmo importante termos isso presente, não é? Que há gatilhos, há uma série de processos de construção identitária que, quando são baseados nesta exclusão, porque existe infelizmente, esse padrão de exclusão, e quando eu falo de exclusão não é autoexclusão, mas é vivermos uma série de experiências que nos vão retirando do lugar, tem que ver com isso, e que vamos achando que não merecemos, não somos suficientes, temos sempre de fazer 1000 vezes mais, que é um processo que as mulheres conhecem muito bem e que talvez por isso sejam as principais aliadas da luta antirracista, porque conseguem se identificar facilmente com uma série de opressões que são vividas pelas pessoas negras. Porque tem que ver com isso, não é? Nós, mulheres, também somos construídas a partir deste lugar, que temos de caber numa caixinha. Se não cabemos naquela caixinha, somos um problema, não é? Sendo um problema, depois temos de lidar com uma série de outros, e quando estamos no mercado de trabalho, estamos sempre a fazer muito mais aquelas de nós que, obviamente, ambicionam ter uma progressão na carreira, porque há aquelas que não, mas que não, acho que não, porque vem muito desse lugar também o preço que eu tenho de pagar para ter uma carreira é tão elevado que eu não estou disposta a pagá-lo. Nem vale a pena começar. Não vale a pena. Exato. Sim. Neste tom alegre, passamos para o último livro. Cheio de esperança. Qual é que foi o último? Não parece, mas a Palante é muito divertida. Agora não parecia. As pessoas perguntam-me, olha, e como é que tu vives? Como é que tu vives? Já lhes disse com muito amor. Com muito amor, com muito amor. As Como 2 primeiras escolhas foram e com mostrar Sport Lisboa e Benfica. Importa sempre repetir. Sempre, mas há outro traço da tua vida que tu também não deixas ninguém esquecer, que é Moçambique. E tu trazes a tua última escolha, De Todos Faz um País, de Oscar Monteiro, que é não só um livro de memórias sobre a independência de Moçambique, a afirmação de Moçambique enquanto país. Mas também do próprio Oscar, não é? Também a vida do próprio Oscar. Exato. Não é? Eu amei ler o livro, amei, e foi uma surpresa, porque eu não conhecia nem um pouco a história, esta história contada nesta perspectiva e por esta pessoa. E quando estive de férias no verão passado, já parece que foi há não sei quantos anos, estive no verão passado em Moçambique, portanto fui à minha cidade, eu sou da Beira, estive na Beira, estive em Maputo, estive em Chimoio também, e quando estou em Maputo com o meu tio Abel, ele tem lá uma série de livros assim com esta orientação mais nacionalista também, mas não só, e ele disse-me logo, olha, eu perguntei-lhe, não é, o que é que ele tinha na biblioteca dele que tivesse que ver sobretudo com a questão da independência, porque eu sinto que tenho esse buraco na minha história, portanto quero saber mais, porque aquelas figuras que nos chegam cá são aquelas que chegaram à presidência. Portanto, basicamente é isso que acontece. Portanto, as pessoas foram sabendo do Samara Machel, depois sabem de outros nomes que lhe sucederam, mas falta, portanto, todo aquele exército de combatentes
não necessariamente na frente de batalha, mas que permitiram que hoje estejamos em liberdade. E eu sinto mesmo esta ausência e ao longo dos anos fui sentindo cada vez mais, não é? Porque mesmo a própria questão, o meu primeiro presidente, digamos assim, foi Joaquim Chissano, não é? Porque era aquele que estava nas notícias, memórias, não é? Sim, do que estava nas notícias e tudo mais, mas há toda uma ligação a Samora Machel, que fica ali muito no imaginário moçambicano, o que é que teria não é? sido... Quase mítico, sim. Exatamente, porque quem morre daquela maneira, não é? Deixa sempre esse rastro, não é? De possibilidades que não se cumpriram e como é que teria sido o país com esta figura à frente. E enfim, o Samora Machel sempre esteve também muito presente em minha casa. O meu pai falava muito, porque ele sempre foi também um grande nacionalista, no sentido de nos ir transmitindo aspectos da cultura de Moçambique e de também ir partilhando algumas referências. E no caso do Samora, enfim, sabia, por isso é que sempre que eu vou à procura de biografias tento que sejam de Samora, porque sei que depois elas vão estar ligadas a outros nomes. E neste caso o meu tio dizia-me, olha, não tenho nada do Samora, mas tenho aqui este livro que é maravilhoso. E de facto o livro é maravilhoso. Mas quando começaste a ler não fazias ideia de quem era o Oscar? Não fazia Foi uma ideia. descoberta total. Total, não fazia ideia. Portanto, até porque ele não está no ativo, não é? Ele é um daqueles gigantes que criaram a Frelimo, mas que depois com uma série de dissidências e desvios... Ele veio muito novo para Portugal, não foi? Com 16 anos. Exatamente. Esteve em Coimbra, todo esse percurso. Eu vou-vos dizer, primeiro, ele escreve com muita graça. Portanto, houve muitos momentos em que eu estava a rir, assim, mas com gosto, pela descrição, não é? Uma descrição que eu acho que é muito, muito própria das culturas africanas, esta questão griot, não é? De contar histórias. Portanto, ele tem isso. E depois, além desse prazer de ler tudo o que ele escreve, a forma como ele escreve, há uma série de elementos históricos e até de uma dinâmica de filme de ação, que a pessoa fica ali, eu quero ver isto na Netflix ou qualquer coisa do género. agarrada completamente, ali, sim. Mas fiquei agarrada mesmo, portanto. Só que depois eu tenho esta coisa, quando eu fico agarrada aos livros, eu chego àquela reta final e eu começo a atrasar o final do livro, não é? Não queres que acabe. Eu não sei, acho que isto veio com a idade, porque eu lembro-me que na adolescência era muito aquela coisa do acabar. Sofregamento, sim. Sim. E queria que acabasse mesmo, tipo, pronto, acabei. Havia um bocado um marco de ter acabado. E agora não, eu começo ali, tipo, meu Deus, e agora isto vai acabar, e agora? Eu percebo, eu não quero que acabe, não é? Eu quero continuar aqui dentro deste livro e ler mais e que ele não termine, mas ele vai terminar. Pois, e terminou. E o livro é maravilhoso. A esse nível factual também, histórico, porque traz uma série de elementos sobre a clandestinidade, como é que se vivia a clandestinidade, como é que se lutava na clandestinidade, e as próprias viagens, como é que elas se faziam, todas as estratégias. E quando eu leio, quando eu tenho acesso a estas histórias, primeiro tenho um sentido de gratidão, uma dívida de gratidão, que é gigante, não é? Porque estas pessoas deram as suas vidas, porque foi isto que aconteceu. Deram as suas vidas para que acontecesse a independência, para que nós possamos desfrutar de uma liberdade que, infelizmente, eu acho que não é tão valorizada quanto deveria, não é? Nós damos as coisas muito por garantidas, não é? Está feito, está conquistado. E não é assim. Não se pode desfazer, não é? A nossa atualidade está-nos a demonstrar isso mesmo. Temos que lutar só para que se mantenha. Já é uma luta, não é? Precisamente, mas acho que não existe essa consciência em nós. E também este agradecimento, não é? Esta homenagem a quem veio antes, e acho que isto também é importante, por isso é que para mim é tão importante saber os nomes e conhecer as histórias, porque para mim existe esse dever de honrar, de homenagear, e no caso, enfim, do Oscar Monteiro, entretanto fui lá, não é? Percorrendo e percebendo quem era, e o meu tio teve-me a explicar, enfim, mas lá está, é uma figura que está afastada das grandes discussões políticas, não é? Do país, porque é uma figura incómoda, porque manteve-se fiel ao projeto, não é? Gostavas de o entrevistar? Adoraria. Aliás, eu estava naquela altura ali a tentar ver como é que eu chegava até ele,
e ainda não desisti disso, portanto, porque quero mesmo conhecê-lo, quero mesmo. Se alguém que esteja a ouvir conhece e sabe como chegar a Óscar Monteiro para a Paula, contactem-nos que nós fazemos chegar a Paula ao Óscar Monteiro. Eu quero muito, porque houve muitas e muitas e muitas passagens do livro que eu fui fotografando. Pronto, nos meus livros eu sublinho. E porque tiveste de devolver o livro, não é? Pois, exato, ali não podias estar a sublinhar, não é? Tinha de devolver o livro, mas houve muitas e muitas páginas que eu fotografei, não só pela delícia da leitura, mas porque eu acho que é mesmo importante nós percebermos que em situações muito mais adversas, eu considero que aquelas eram muito mais adversas, houve um conjunto de pessoas que fez o que tinha de ser feito, que defendeu a dignidade, não é? E eu sinto que hoje, com todos estes liberalismos, os empreendedorismos, não é? Com estas narrativas muito centradas no eu posso, não é? E podemos, claro que sim, mas podemos muito mais quando estamos em coletivo. E quando eu leio estas biografias, eu sinto sempre isso, não é? Sinto uma força maior. Portanto, também vou buscar aí algum oxigénio para as lutas. Mas também é uma dívida de gratidão, não é? Sim, uma responsabilidade, não é? Com essa dívida vem a responsabilidade, porque eu não consigo conceber que hoje, nós com muitos mais recursos, com muito mais possibilidades que temos, estejamos tão amorfos, não é? Que não consigamos ser criativos como estas pessoas foram. Portanto, naqueles tempos eles arranjaram maneira. E fizeram, portanto, com viajavam. Muito menos recursos, não é? Com muito menos acessos. Com muito menos... Não só financeiros, como até digitais, não é? Nós hoje temos o digital, não pode ser... destes instrumentos que nós temos agora. Isto não pode ser só o demónio, claro que também funciona contra nós, não é? Para nos espiar claro e para essas coisas sim. todas. Mas acho mesmo que há aqui um poder coletivo que nós temos vindo a permitir que nos seja subtraído. Porque mesmo temos que recuperar, não é? Temos de recuperar urgentemente, porque mesmo a questão trabalhista é inconcebível que tenhamos cada vez mais ricos com uma fatia tão gigante do bolo e que estejamos, enquanto classe trabalhadora, cada vez mais empobrecidos. E nós assistimos a isto e parece que não há nada a fazer. E há a votar, não é? Começa logo por aí, não é? Não nos demitamos dessa responsabilidade que temos, que é de ir votar, e depois, claro, ter algum cuidado em quem se vota, não é? Perceber em que é que estamos a pôr a cruz. Sim, principalmente daqueles que preservam a democracia, acho que isso já será um grande passo, não é? Sim, mas o título do livro é exatamente De Todos se faz um país, não é? De todos. De todos, não é? E todos contam. Agora seria de todas as pessoas, não é? Porque todos bem. Exato. Mas nós ainda somos um pouco antigos aqui no podcast, portanto ainda falamos de todos. Passa completamente. Sim, mas até isso, não é? Até esse coletivo que está no está título. implícito no título. É importante, porque para mim a resposta para os problemas menores... E o todos vem antes do país. A palavra todos vem antes do país. Sem o todos não há o país. Não há. Não há, para mim, nem sequer há vida, porque esta ideia de que podemos viver como lobos solitários, isso é uma insanidade para mim. Portanto, nós somos seres gregários. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Claro que se formos atirados, sei lá, para um lugar super distante, inóspito e tudo mais, e depois acabamos por nos construir, enfim, como os eremitas, mas somos naturalmente, para mim, seres gregários, tanto mais que as crianças não sobrevivem se não tiverem a questão do colinho e tudo mais, não é? Claro. Portanto, acho que temos de voltar a isso, em vez de estarmos cada vez mais individualistas e competitivos e queremos chegar, estamos aqui a correr e não sabemos para onde é que nos estamos a dirigir. E esse foco, para mim, só vem do coletivo, não vem de outro lugar. E vamos terminar a conversa por hoje. Como assim? Prometemos voltar noutra conversa. Para falar dessas lutas. E de todas as lutas, mas com muito amor. Vamos recordar só que a Paula nos trouxe Tudo do Amor, de Bell Hooks, publicado em Portugal pelo Orfeu Negro, com tradução de Stephanie Borges. Carta à Minha Filha, de Maya Angelou, publicada na Lua de Papel, com tradução de Maria do Carmo Figueiredo. E de Todos faz um País, de Óscar Monteiro, publicado pela Campo da Comunicação. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz e a coordenação
edição do podcast do Público é do Amílcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Paula, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Olha, grata eu pelo convite e por este momento, sendo que depois de tu falares, Inês, uma pessoa até fica encolhida. Obrigada. Obrigado, Paula. Até para a semana. Até para a semana.